É um prazer estar aqui, gostaria de agradecer a todos os colegas que puderam falar antes de mim, para tentar poder falar um pouquinho a respeito da visão de alguém que está como um consultor acompanhando outras áreas e a partir de uma das áreas que eu acompanho, tentar falar um pouco de alguns cases de sucesso da vida. Primeiro eu gostaria de tentar definir o que é sustentabilidade na produção de algodão. Vamos pensar no presente. Então o presente tem que ser algo que retorne. Nós temos que deixar alguma coisa para o futuro. Porque se os nossos descendentes não puderem produzir algodão, isso não é sustentável. Então nós temos que parar e pensar muito bem aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós recebemos do passado e aquilo que nós vamos deixar de herança para o futuro. Isso aí é sustentabilidade. Se nós estamos deixando heranças positivas para o futuro, com certeza nós estamos sendo sustentáveis na forma de produzir. Então, isso é muito importante nós começarmos a pensar. Então, isso é uma definição. Claro, aí eu coloquei quais são os pilares, do sustentável, do social, do ambiental, enfim, todos esses aspectos. Agora, qual é a pegada, então? Quais são os reflexos daquilo que eu vou enxergar para falar, não, isso é sustentável? Eu tenho que usar de forma eficiente a água. Agora, o que é produzir de forma eficiente? 300 milímetros de água, produzir 500 arrobas de algodão, produzir não sei quantas toneladas de carne, produzir 100 sacos de trigo. Aí eu falo em uso eficiente da água. Então, quando a gente não sabe quanto choveu e quanto eu produzi em função de cada milímetro de água que caiu, eu estou me lançando a um lugar escuro. Aí, água, aí eu diria até mais. Em relação a quanto de radiação caiu, quanto que eu produzi de biomassa. Isso é sustentável. Agora, a partir do momento que eu tenho alguma coisa para mensurar, aí eu posso falar se eu sou ou não sustentável, que aí começa a medir. Uso eficiente do solo. Naquele solo, quantas toneladas de biomassa eu produzi? Da biomassa, qual que é o índice de colheita? Isso passa a ser um diálogo que dá para conversar a respeito da sustentabilidade. Agora, de defensivo, quanto de defensivo eu coloquei? Será que é sustentável colocar 300 quilos de N por 500 arrobas de algodão? Será que é? Ou então, não, mas eu coloquei 50 quilos de algodão, de nitrogênio e produzi 400 arrobas de algodão. Isso também, será que é sustentável? O deficiente fala que eu tenho que deixar para as próximas gerações e para aquele micro-organismo que está lá dentro. Se eu usei 50 quilos de nitrogênio e produzi 400 arrobas de algodão, eu não sou sustentável, porque eu não deixei um legado positivo para os micro-organismos. Então, o conceito de sustentabilidade é muito maior do que só produzir. Então, eu tenho que produzir de forma eficiente usando fósforo, usando calcário, magnésio, a água, nitrogênio, potássio e assim por diante. Agora, é claro que tem que ser rentável, eu tenho que pagar todo esse sistema, então tem que sobrar real no meu bolso, isso é sustentável. As condições de trabalho, né? O Ricardo mostrou ali, ó, eu estou tendo uma interação, um sinergismo com o banco, com a indústria de máquinas, com os defensivos, com outros agricultores, troca de ideia, é uma capacidade humana, é esse lado social de trocar informação e fazer a informação se multiplicar, dar uma condição do meu trabalhador ter uma amplitude de conhecimento maior, como você observar, o algodão de certa forma permite, porque é uma coisa relativamente difícil de se conduzir. E essa dificuldade cria esse elo positivo de todo mundo. E equidade, sabe? A partir do momento que um é trilionário e o outro é miserável, será que é sustentável? Então, uma das coisas que eu até costumo brincar, eu olho a fachada da fazenda, o capinador está vestido aos trapos, aí estou produzindo 400 arrobas, será que isso é equidade? Então, eu costumo brincar nas minhas auditorias, que eu não preciso entrar na fazenda se eu tiver a oportunidade de ver a fachada e as pessoas que trabalham ou aquilo que se serve na cantina, sabe? Então, se o patrão pode comer um vinho francês de 20 mil reais e o meu funcionário tem que tomar um quilo de água e pouco açúcar, aí eu começo a pensar, será que isso é equidade? Então, tudo isso aí, agora nós vamos falar de um caso, né, onde a gente pensa que está caminhando para essa situação diferente aí. Eu usei, é um dos agricultores, é claro que cada um dos meus agricultores, ele tem uma parte disso aí. Quando a gente começa a ver bicho na fazenda, será que isso não é um indicador de que aquele ambiente é um ambiente sustentável? Porque aquele bicho estava presente desde anterior à presença humana. Então, a gente começa a colocar o que é sustentável nesse sistema, sabe? Então, culturas intercalares, quando a gente fala que o sistema está cansado de quê?
Ah, não, eu vou fazer rotação. Vou fazer rotação com o quê? Soja e algodão, será que é rotação? É rotação se o problema é um nematóide que não pega a soja e pega o algodão. Aí ele está descansando aquilo que o algodão está fatigado. Então o conceito de rotação de cultura ele tem que ser muito mais amplo. Eu não posso falar, não, eu estou fazendo rotação porque eu estou plantando uma cultura. Agora, se aquela cultura está multiplicando corinéspora, isso não é rotação, não. Isso é algo muito mais multiplicador do problema, da fadiga do qual o algodão está passando. Então, isso é muito importante que a gente entenda, sabe? Então, quando a gente fala de múltiplas atividades da fazenda, também porque aquela coisa monótona, fazer sempre a mesma coisa, ele não é uma multiplicidade de atividades na fazenda. Quanto mais ativo nós estamos, cria mais motivação, me dá mais alegria de trabalhar. Então, essas formas múltiplas atividades não é só uma questão de rentabilidade, mas é de treinamento de novas pessoas para entender que ele pode produzir gergelim em harmonia com o algodão. Dá para produzir calpi, e aí você começa a ver como que a gente pode trabalhar, sabe? Então, a monocultura ela é importante até para um programa de aprendizagem. Passou desse estágio, eu preciso pensar em outras atividades que gera complexidade, que saia e tira a gente de uma zona de conforto, sabe? Então, quando a gente fala em descansar, então, o grande objetivo da rotação de cultura, como o William vai, é descansar do problema. Eu não adianta, se eu estou com dor na perna, eu não preciso descansar o pescoço. Se eu estou com dor no pescoço, eu descanso o pescoço. Se eu estou com dor na cabeça, eu descanso a cabeça. Isso é rotação de cultura. E essa capacidade de enxergar onde o meu sistema está cansado, eu diria que é a grande habilidade que eu vi no William. Ele enxerga onde o sistema dele está cansado. Não, ele está cansado aqui, então eu vou descansar aqui. Só que aí ele cansa as pernas, aí eu descanso as pernas. E assim eu começo. Porque dentro da análise que a gente faz, a gente chama de análise de assimetria. De um lado eu ganho, do outro lado eu perco. Isso é natural. Não adianta falar que eu vou ter algo que vai harmonizar tudo. Eu harmonizo aqui, desarmonizo aqui. Só que aí na próxima etapa, na próxima atividade, eu descanso aqui e canso ali. E assim eu vou rotacionando, sabe? O que o William falou de data, 12 meses é uma invenção humana. Quanto tempo eu preciso descansar para um determinado problema? Tem coisas que eu posso descansar, no caso do vazio sanitário, 90 dias. Em outros casos, no caso, meu pai cortou em Bicho-da-Seda, eu precisava descansar 15 dias. O vazio sanitário da Bicho-da-Seda, de um barracão para o outro. E assim você começa a entender o que a técnica agronômica fala. A técnica agronômica nunca falou em dia. Ela fala do problema e como descansar daquele problema. Isso é muito importante. Então, dentro do caso da WWF, que é um agricultor que acompanha há mais de 20 anos, dê uma olhada, né, ao longo desse tempo, né, mas é só ilustrativo, então não se preocupe, não se prende dessa forma, sabe? Então são algumas atividades que eu trabalho, né? O algodão em relação à área total, a percentagem do algodão. Percebam que nunca o algodão ocupou a maior parte da área e deixou um espaço, uma lacuna para as outras coisas entrarem. Então quando a gente fala em sustentabilidade, eu tenho que deixar um espaço para outras coisas entrarem. Tá? Então, se não existe essa lacuna para as outras coisas entrarem, eu estou cansando o sistema. Né? Aí é só um demonstrativo numérico para mostrar também que sempre houve um espaço para outras culturas entrarem. O algodão nunca ocupou. Aí eu pergunto, ao longo de 30 anos, quantas culturas você colocou? Eu costumo brincar, viu, William? Eu uso o estudo bíblico. Né? A partir do momento que em 30 anos você não colocou mais que 6 atividades diferentes, teu sistema está doente. Seu sistema não é sustentável. Claro que é um chute da minha parte, mas quanto maior o número, mais descansado está o sistema. Então, esse aí, ele mostra que a gente ainda precisa melhorar. Nós não atingimos esses, só que ainda a gente tem mais uns 8 anos para tentar aumentar e chegar aos 6 para deixar o sistema mais ou menos. Então, o número basicamente um chute da minha parte, mas fala, com uma conversa, um diálogo simples, eu sei se o sistema está cansado e o sistema é sustentável ou não. Se ao longo de 30 anos ele tem 3 culturas, já é um sistema fatigado, que deve ser descansado para que a gente não tenha um colapso e não deixe um legado negativo para as próximas gerações. Né? Então, é basicamente uma conversa simples que a gente consegue enxergar quando o sistema é sustentável ou quando o sistema não é sustentável. Então, recapitulando, cheguei e vi um funcionário capinando com roupa tudo esfarrapada, ele está cansado, o sistema não é sustentável. Né?
Aqui eu coloquei aqui, sistemas sustentáveis, a biodiversidade, quanto mais organismos nós tivermos, né? Eu coloquei milho, algodão, soja, eu estou brincando aqui, colocou os invisíveis. Quanto de nós conta, quantos invisíveis nós temos na área? Quantos dos invisíveis necessários para estabelecer uma relação harmoniosa com outras culturas que são culturas que nos trazem dinheiro, sabe? Então, se nós não tivermos esse estabelecimento desses invisíveis, como minhoca, né? Claro, a Embrapa usa o bioaço, mas eu falo assim, se minhoca já me reduz tudo, né? Claro, para comprovar a lei de minhoca, a gente precisa se habituar a falar o nome de outras coisas que são invisíveis. A gente não está sabendo falar se a gente tem que tipo de fusário, que tipo de aspergillum, que tipo de bacilos, né? E aí você começa a discutir em cima dos invisíveis. Não é uma biodiversidade daquilo que é visível. Se nós não tivermos um sistema biodiverso com coisas invisíveis aos nossos olhos, a gente está levando um sistema que pode não ser sustentável. Então, esses indicadores de sustentabilidade, ele pode ser mensurado hoje com sequenciamento genético, com análise genômica, tudo isso aí, só que dá para você olhar a lavoura através desses invisíveis e como você enxerga esses invisíveis, sabe? Aí você começa a ver até pela presença de polinizadores, com essas culturas intercalares, que de certa forma ele vai hospedar os invisíveis. Aí você começa a ver os invisíveis do lado do algodão. Você começa a ver tricograma colonizando semente de bilhete, você começa a ver Bovéria colonizando lagarta, aí você começa a ver os invisíveis que normalmente são indicadores precisos e não corrompíveis. Em teste de laboratório, se eu der uma boa grana pro cara lá, de repente coloca um bonitinho para eu apresentar, para me certificar como sustentável. Agora, isso aí você não corrompe não, isso aí qualquer olho enxerga. Isso aí você começa a usar como indicadores de sustentabilidade. Agora, se o algodão não tem essa relação harmônica com esses invisíveis, desconfie que não é sustentável o meu sistema de produção de algodão. Como o William colocou, no caso desse agricultor, ele trabalha algodão 3 anos no máximo. Por isso que eu discuto, por que anual? Porque a gente sabe que o algodão precisa estabelecer relações com invisíveis, que a gente chama de micorriza. E o auge da micorriza começa a partir do 3º ano. Ah, mas e os problemas? Claro que a gente vai ter problema, não estamos falando que não vamos ter problema, mas eu já tenho uma solução dos problemas que eu estou amplificando, sabe? Eu tenho como amortecer durante a safra, durante esses 3 anos que eu repito o algodão, mas também tenho uma informação para vocês, não, como que vocês vão resolver tudo aquilo que o algodão gerou de passivos para as próximas culturas. Aí você tem alguma coisa planejada para algo muito maior que 3 anos. Então, você já sabe as heranças positivas e as heranças positivas, como o Ricardo colocou. É muito claro que o algodão se beneficia, ou as culturas sucessoras se beneficiam do algodão. Eles deixam uma carga de heranças positivas muito grande. Não é à toa que o Ricardo olha aqui para vocês sabem. Agora, e as heranças negativas? Quais são as estratégias? Aí você já tem um trabalho de 3, de 6, de 9 anos para falar como você vai lidar com essas heranças negativas que o algodão deixou também. Então, os resultados obtidos para o algodão, eu tinha falado do sistema agrícola, sabe? Não tenho o que falar. Nós enfrentamos 2 geadas seguidas, coisa que não acontecia há mais de 40 anos no Mato Grosso, e sobrevivendo. Nós melhoramos os indicadores de sanidade do solo, melhoramos os resultados de produtividade, não as melhores produtividades da região. Né? Por quê? Mas nós estamos bem situados, nós não queremos ser os melhores, nós queremos sobreviver por mais tempo, sabe? Então, os resultados obtidos do sistema agrícola eles foram positivos, maiores do que os negativos. Não deixando de falar que nós deixamos resultados negativos também, mas no balanço ele foi muito mais positivo do que negativo. Os resultados obtidos do ambiente, do meio ambiente, essa diversidade dos invisíveis, a gente está tendo cogumelo, tipo uma orelha de pau azul, a gente tem tricoderma, a gente tem alguns outros fungos, alguns cogumelos, sabe? Tudo isso aí ele está ciclando. Aí você entra naquilo que a gente chama um sistema sustentável, é um sistema onde o ciclo dos nutrientes está funcionando, o ciclo da água está funcionando, e o ciclo energético está funcionando. O ciclo energético, radiação solar transformando em carbono, carbono transformando em elemento mineral e assim as coisas assim estão rodando, sabe? Então, o benefício ambiental está muito claro que está funcionando, porque o algodão está convivendo com essas situações onde a gente está conseguindo mensurar e ver, sabe? Então,
a capacidade de água disponível no solo. O William colocou, se você trabalhar na passagem, considerando 20 centímetros, hoje a capacidade de água disponível, só por produção, ele pode estar chegando a 1 metro. Imagine qualquer atividade agrícola precisa de água, só que ele não precisa de chuva. Isso tem que ter muito claro para as pessoas. Água ou chuva naquela estação, se nós tivermos uma carte de 600 milímetros, não precisa chover uma gota ou só precisa de água para nascer. Com 600 milímetros eu consigo produzir. Se não chover, 500, 600 arrobas por hectare, porque aí eu tenho luz à vontade, sabe? Então, essa eu diria que é a grande sacada da sustentabilidade. Aí o ambiente, não, mas chover um dia para fazer uma recarga do lençol, claro que precisa chover, mas nós não tivemos nem no Atacama mais de 10 anos sem chuva. Não diria que a gente tem condição de viver 10 anos, mas de repente uns 2 ou 3 meses poderia fazer um bem danado para o sistema agrícola, até porque não existe elemento melhor para fazer uma esterilização dos problemas do que o UV. Ultravioleta, eu acho que poderia acabar com muitos problemas que a gente tem. A gente está aplicando 6, 7, 8, 10 vezes para controlar a doença, enquanto o UV poderia fazer isso em 2 ou 3 meses, né? Só com a luz do sol, sabe? Então isso eu diria que é aproveitar o ciclo da energia de uma forma inteligente, sabe? De forma que você não fique reclamando do sol, agradecendo de joelho, até se penitenciando, agradecendo porque que você não viu tanta importância da luz do sol e eu não fiz a lição de casa. No Mato Grosso nós temos água de chuva para 3 safras inteiras, agora não quero para um ambiente de sequeiro, eu poderia deixar 1/3 dessa água recarregar o sistema e outros 2/3 eu poderia produzir 250 sacos de milho com 400 arrobas de algodão ou 120 sacos de soja com 200 sacos de milho, sabe? Colocando 10 toneladas de biomassa na parte aérea do sistema, de repente mais umas 5, 6 toneladas de biomassa na parte radicular. Isso talvez seja sustentável, isso dá para mensurar, né? Então, quando a gente começa a falar que tudo isso dá para contar, tudo isso é um indicador preciso. Aí, claro, quais são os benefícios sociais? A gente vê gente muito mais capacitada, ele não está mais capacitado para algodão, ele está capacitado para criar um sistema mais resiliente que o sistema agrícola, sabe? Então, ele tem medo de plantar colher fungo, ele tem medo de plantar pepino e colher pepino, ele tem medo de plantar abacaxi e colher abacaxi. Porque hoje tem muita gente que planta algodão e colhe abacaxi, sabe? Então, essa disparidade faz com que os benefícios, hoje, se você tiver uma pessoa. Então, hoje nós temos excelentes produtos, pessoas mais ou menos e processos deficientes, sabe? Então, esse é um processo de sustentabilidade que não está se sustentando, porque muitas vezes esses benefícios sociais não estão acontecendo. Então, se nós tivermos pessoas capacitadas que consigam definir estratégias ou processos eficientes, né? Como eu ia colocar, não dá para copiar o meu óculos, que eu enxergo bem, e emprestar para vocês acreditando que no meu óculos vocês vão enxergar bem, sabe? Então, dentro desse conceito de benefícios sociais, tem que ter essas pessoas que sabem exatamente qual é o óculos que eu preciso usar para enxergar bem. Bom, desafio, né, isso eu vou falar do futuro, sabe? Então, a partir do momento que eu sei a herança positiva e eu sei do legado negativo, eu começo a ver o que eu vou enfrentar. Porque, infelizmente, existe um preço do almoço para tudo, sabe? Então, um médico uma vez falou, se você quer parar de envelhecer, é muito fácil. Para de respirar e para de comer. Você não precisa mais se preocupar com o envelhecimento. Então, esse é o preço do almoço de tudo aquilo que a gente faz, sabe? Então, os nossos desafios, eu diria assim, vai ficar cada vez mais complexo. Não pense que vai ficar mais fácil. Vamos ter que sobreviver com algodão a R$50, vamos ter que sobreviver com soja a 30 e assim por diante, sabe? E aqui a gente não pode ter resistência às mudanças. Talvez a grande diferença é a mudança da cultura que está dentro da nossa cabeça, né? E acho que a gente vai precisar realmente sempre estar capacitando, né? É lento, é demorado, assim como o William colocou. A gente tem que saber o tempo da natureza, e aí eu falo do biomimetismo. Copiar e se perguntar como que a natureza resolveria todos esses problemas. Sabe? Se nós estivermos resolvendo os nossos problemas como a natureza, é um ambiente sustentável. Agora, se não, eu acredito que se a gente estiver brigando ou fazendo parte da natureza, mas naquela parte desarmônica, isso não é sustentável. Sabe? Então, eu diria que a gente tem que colocar e ser sustentável, ele é mandatório, ele não é opcional. Não, eu quero ser sustentável, falar esse tipo de coisa, parece muito bonito, sabe? Não para tentar vender um romantismo, não. Isso é mandatório. Ah, mas em que tempo você vai quebrar? Você vai quebrar em 60 anos, você vai quebrar em 100 anos, e teve um faraó que levou
4 séculos para quebrar, mas quebra, né? Agora qual é o tempo vai depender daquilo que você estiver fazendo, sabe? E aí, claro, só sumarizando tudo isso aí, é produtividade mais estável, não é a maior produtividade, sabe? Então, o que a gente aprende com tudo isso aí, sabe? É que a agricultura, ela pode fazer parte da natureza da relação harmoniosa e não a parte da natureza onde a gente faz a relação desarmônica, sabe? E claro, qual que é a receita? Obedeça os princípios fundamentais que regem a natureza, sabe? Siga conforme os ritmos e conforme os ciclos da natureza, não tem como mudar, sabe? Então essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês e agradecendo, sabe, a oportunidade dessa troca de ideia e a oportunidade de estar dividindo a bancada com todos. Então eu diria que esse é o grande lição que eu tive e o case de sucesso que eu imagino que esse agricultor está levando. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela atenção.